Olá, meus irmãos, graça e paz. Uma boa noite a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço muito mais essa oportunidade preciosa de poder estar com vocês numa meditação das Escrituras, aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo e a Sua palavra, contando sempre com a suficiência do Espírito Santo de Deus e o seu poder para nos iluminar e nos ensinar toda a verdade sobre Cristo, porque Cristo é a verdade e nós precisamos muito da graça do Espírito. Irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Esse é o texto que nós vamos meditar e tentar olhar alguns ensinos que esse texto nos traz para que possamos aplicar em nossa vida e ter a nossa mente transformada pela renovação do nosso entendimento mediante a aplicação das Escrituras na nossa vida. Então nós vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Todos abriram aí a palavra, vamos fazer a leitura. Marcos 4, versículo 35 em diante, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam e se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu queria meditar hoje com os irmãos sobre a soberania e o poder de Jesus sobre toda a criação. E meditando no texto, orando, lendo o texto, a primeira lição que eu extraí desse texto e queria compartilhar com os irmãos, o primeiro ensino é esse: a soberania e o poder de Jesus sobre toda a criação. Se os irmãos olharem com calma o versículo 35, há uma expressão naquele dia. Aquele dia. Que dia era esse? Bom, se os irmãos lerem mais atrás, no contexto mais amplo do capítulo 3 e 4 de Marcos, os irmãos vão perceber, lá em Mateus também, no capítulo 8, que neste dia Jesus havia realizado muitas coisas. Foi um dia cheio para Jesus e os discípulos. Jesus, ele estava na casa de Pedro, ele curou a sogra de Pedro, depois trouxeram vários endemoniados e Jesus expulsou os demônios dessas pessoas, curou os doentes. Depois Jesus enfrentou uma acusação, uma blasfêmia mais grave, talvez no Novo Testamento, os seus oponentes, os fariseus, dizendo que ele expulsava demônios em nome de Beelzebub, de Satanás. Então Jesus, naquele dia, havia realizado muitos milagres, muitas curas, muitas expulsões de demônios. Eles estavam extremamente exaustos. Mas o texto diz que naquele dia, neste dia, Jesus, ao anoitecer, algumas traduções dizem ao cair da tarde, quer dizer, final do dia, comecinho da noite, disse ele aos discípulos: Vamos para o outro lado. Irmãos, os discípulos vão passar por uma experiência nesta passagem difícil, de sofrimento, uma experiência dolorosa,
cheia de sofrimento e dificuldade. Mas acontece que há uma pessoa com eles que está no controle, que está no comando, que é soberano e que tem uma agenda e que tem propósitos. E que todas as coisas que ele faz segundo os seus propósitos, a sua vontade. Nós podemos ver aqui que os discípulos não vão entrar no barco naquela hora, caindo à tarde, início da noite, e entrar no mar da Galileia, cansados, exaustos, porque eles queriam entrar. Eles vão porque Jesus está no controle e Jesus ordena: vamos para o outro lado. Jesus tem uma agenda, irmãos. Jesus tem a agenda divina das nossas vidas. E ele tem propósitos. E esses propósitos são soberanos e estão todos eles debaixo da onipotência de Deus, da onipotência de Jesus. Irmãos, se nós olharmos o texto, ele vai dizer: vamos para o outro lado. Eles estão no mar da Galileia, eles estão indo para o outro lado, eles estão indo para o outro lado, aonde, se os irmãos olharem aqui, eles estão indo para Gadara, eles estão indo para um lugar aonde Jesus vai realizar uma obra extraordinária, aonde Deus será glorificado e foi glorificado com a cura de um endemoniado gadareno. Ou eram 2 endemoniados, segundo o relato de Mateus. Marcos foca em um deles. E no capítulo 5, no versículo 1, nós vamos ver que eles chegaram ao outro lado e Deus glorifica o seu nome, libertando uma pessoa que estava sofrendo de uma maneira terrível, sendo possuído por uma legião de demônios. E Jesus vai libertar esse homem, vai salvar esse homem, e esse homem depois, se os irmãos olharem o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, esse homem vai sair anunciando Jesus. Ele vai sair pregando o que Jesus fez a ele. Ele vai sair anunciando a glória de Deus às pessoas. Então, irmãos, Jesus tem a agenda. Jesus é soberano. Jesus, ele ordena e governa todos os eventos das nossas vidas. Bom, nós não precisamos ir em outro lugar e nem queremos ir em outro lugar para saber se isso é verdade. Se Deus realmente ordena e governa todos os eventos das nossas vidas. É só nós olharmos a vida dos homens de Deus nas Escrituras. Eu vou usar apenas um exemplo, irmãos. Eu vou usar o exemplo de José. José, o filho de Jacó. José, ele passou por situações terríveis, difíceis. Ele passou por situações completamente fora do controle dele. José foi vendido pelos seus irmãos, que a princípio queriam matá-lo, queriam tirar a sua vida. José foi acusado injustamente, foi lançado no cárcere. Irmãos, tantas coisas aconteceram na vida deste homem de Deus. E quando essas coisas aconteceram com ele, ele não sabia o porquê que elas estavam acontecendo. Só depois de muito tempo, lá na frente, quando as coisas foram clareando para ele, e Deus foi manifestando e cumprindo todos os seus desígnios e os seus decretos em relação ao seu povo e à vida de José, é que José foi perceber, ao ponto de, quando ele está com seus irmãos, ele dizer assim: vocês intentaram o mal contra mim, é verdade, mas Deus o transformou em bem. Então, irmãos, Jesus tem a agenda, Jesus governa e Jesus, ele ordena cada evento das nossas vidas. Nós não estamos entregues ao acaso. Nós não estamos entregues às forças da natureza e ao acaso, à casualidade das coisas e dos eventos. Não. Nós estamos nas mãos de um Senhor soberano que governa e que ordena e comanda todos os eventos da nossa vida. E faz isso para a sua glória e para o bem do seu povo. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção é no versículo 41. Os discípulos, depois de Jesus realizar o extraordinário milagre, eles perguntam: quem é este? Irmãos,
Quem é este Jesus soberano e poderoso que nós seguimos? Bom, o texto deixa claro que ele é um homem, porque nós vemos o toque humano de Marcos no versículo 38, quando ele diz que Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Irmãos, já disse no início, foi um dia exausto, cansativo para eles, e um dia em que Jesus estava exausto. Jesus não havia parado. Jesus havia realizado aquilo que ele tinha que realizar. Ele havia ensinado, ele havia expulsado demônios, ele havia curado, ele havia sido afrontado, ele havia sido blasfemado, e ele está exausto, e ele está cansado, e ele está dormindo. Ele é um homem. Agora, quem é este? Jesus que nós seguimos, irmãos, é apenas um homem? Irmãos, no versículo 39, nós lemos que ele se levantou, depois que os discípulos o acordaram com medo, e ele deu uma ordem. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento cessou e o mar se aquietou e houve grande calmaria, bonança. Quem é este? Ele é Deus. Ele é um homem, mas ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade que desceu a este mundo, se fez homem. E ele tem o poder e o governo sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Irmãos, quem é este Jesus que você e eu seguimos? Ele é Deus, ele é homem. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é aquele que lá em Hebreus, no capítulo 1, nós somos informados pela revelação das Escrituras. Ele é o resplendor, ele é a imagem de Deus, ele é aquele por meio de quem o Deus Trino criou o universo. E diz lá que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas a segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos desse texto é que Jesus permite, às vezes, que coisas difíceis aconteçam na nossa vida. Eu vou repetir. Jesus, às vezes, permite que coisas difíceis aconteçam na nossa vida. No versículo 37, nós vemos: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Os discípulos estão ali, tentando tirar água. Não estão conseguindo. E eles sabem, o barco vai afundar e nós vamos morrer. Irmãos, os discípulos, assim como nós, quando essas coisas difíceis acontecem na nossa vida, nós não entendemos os motivos. E na maioria das vezes, ou em todas elas, Deus não nos diz o porquê que Ele permite que coisas difíceis aconteçam na nossa vida. Na verdade, a única coisa que nós sabemos e que conforta o nosso coração é que Ele é soberano e que Ele governa sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, faz uma afirmação gloriosa, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz que Deus realiza todas as coisas de acordo com o propósito da sua vontade. Todas as coisas são todas as coisas. Nenhuma delas escapa aos propósitos da infinita e sábia vontade de Deus. Então, nós não vamos entender os motivos. Os discípulos, até então, dentro daquele barco, não entendiam o motivo. Por que depois de um dia tão cansativo, o mestre não nos deixou descansar e de manhã nós sairíamos para fazer aquilo que ele queria fazer? Por que ele nos colocou neste horário, neste barco e nesta situação? Eles não entendiam, como eu e você não entendemos, na maior parte das vezes, porque Deus permite passarmos por situações tão difíceis, mas elas acontecem. Deus seria glorificado e um homem seria salvo. Nós sabemos disso no capítulo 5. Jesus chegaria ao outro lado com os discípulos. Eles participariam deste evento. Eles veriam a manifestação da glória de Deus. E eles veriam o poder de Deus salvando aquele homem ou aqueles dois homens. Questionamos muitas vezes, irmãos, quando coisas difíceis acontecem conosco, a presença e o amor de Deus. Não foi diferente com esses discípulos e não é diferente com todos os homens que andaram neste mundo e tentaram e procuraram viver pela fé. Nós olhamos e vemos
No versículo 38, os discípulos, eles vão até o mestre, o acordam, clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Irmãos, eles perguntam para Jesus: o Senhor não está se importando conosco? O Senhor não nos ama? Nós vamos morrer aqui mesmo? Irmãos, quando nós passamos por situações difíceis, nós sempre vamos, de alguma maneira, perguntar sobre a presença de Deus naquela situação. E muitas vezes nós vamos perguntar, talvez nós não vamos expressar, mas nós vamos questionar em nosso interior e vamos pensar em nossa mente: será que Deus me ama? Por que tudo isso está acontecendo? Será que Deus está presente? Será que Ele me ama? Será que Ele não se esqueceu de mim? Eles pensaram isso. Mestre, não se importa que vamos morrer? Irmãos, quando nós passamos por situações difíceis, nós somos humanos. E Deus sabe disso. A nossa fé, ela vacila porque nós temos medo. Quando nós enfrentamos uma situação difícil, nós temos medo e a nossa fé vacila. Bom, depois que nós passamos por uma situação difícil, assim como os discípulos, depois, não sabemos quanto tempo a nossa situação difícil dura, mas depois nós percebemos uma coisa: Ele nunca saiu do barco. Ele sempre esteve presente. Ele sempre esteve no controle. Ele esteve sempre conosco, mesmo quando a nossa fé vacila. Mas a nossa fé nunca acaba. Ela pode vacilar, ela pode fraquejar, mas ela não acaba. Por que ela não acaba? Porque Ele está presente e porque Ele ora por nós. Ele intercede por nós. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote que está à direita do Pai e que ora por nós, assim como orou por Pedro, quando Pedro ia negá-lo 3 vezes para que a sua fé não terminasse. Irmãos, os discípulos perceberam depois, quando chegaram do outro lado, quando a tempestade acabou, que Jesus estava assim no barco, que Ele se importava assim com eles, que Ele amava assim os seus discípulos. Ele está sempre conosco no barco e Ele nos ama. Agora, irmãos, a terceira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é que Jesus nos livrou da maior tempestade que viria sobre nós. A primeira foi a soberania e o poder de Jesus sobre toda a criação e sobre a nossa vida. O segundo foi: Jesus permite que às vezes passamos por situações difíceis e que elas aconteçam em nossas vidas. E a terceira: Jesus nos livrou da maior tempestade que viria sobre nós. Que tempestade foi essa? Irmãos, a tempestade da ira e da justiça de Deus que deveria vir sobre nós por causa das nossas transgressões contra a justiça e a lei de Deus. Os nossos pecados, irmãos. Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 1 a 3, Paulo relata quem nós éramos. E no final, no versículo 3, ele diz que por causa das nossas transgressões, nós éramos objetos da ira de Deus. Irmãos, nós viemos a este mundo já condenados e culpados por causa do pecado. E nós viemos a este mundo como objetos da ira de Deus por causa da nossa rebelião contra Deus. Nós somos culpados diante da lei e da justiça de Deus. Mas nós sabemos, em Gálatas capítulo 3, que Cristo se fez maldito por nós, para nos libertar da maldição da lei. Em Isaías 53, nós também lemos e sabemos que o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre o nosso substituto, sobre Jesus. Irmãos, Jesus mergulhou de cabeça na tempestade que era para ser derramada sobre nós. Jesus mergulhou de cabeça naquela tempestade, ele não evitou ela. Jesus entrou no olho do furacão por nós lá na cruz. E aquela tempestade da santa e justa ira, o castigo que a lei de Deus requeria de nós, foi derramado sobre ele, irmãos. Jesus esgotou toda a ira de Deus sobre si mesmo na cruz. Isaías diz, no capítulo 53,
que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele entregasse a sua vida como oferta pelo pecado. Irmãos, o Pai moeu o Filho na cruz. A tempestade era para vir sobre mim, sobre você. Pense nisso. Todas as vezes que você estiver passando por uma dificuldade, por um problema, por um sofrimento, não olhe para dentro de si. Nós não minimizamos o sofrimento, nós sofremos neste mundo, irmãos. Mas nós precisamos maximizar a glória de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a santidade de Deus. Pense sempre nisso. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. Olhe para aquele que mergulhou de cabeça na maior tempestade que viria sobre nós. E ele não foi poupado daquela tempestade, como os discípulos foram poupados dessa tempestade no mar da Galileia. Ele não foi poupado. Aquela tempestade esmagou ele na cruz. Porque ali ele estava tomando o nosso lugar e nos substituindo e nos representando diante da justiça e da lei de Deus. Irmãos, se ele nos livrou dessa maior tempestade que tinha que ser derramada sobre nós, a condenação e a santa ira de Deus sobre nossos pecados, com certeza, irmãos, Ele vai cuidar de nós e Ele vai nos livrar, Ele vai, depois de cumprir os seus propósitos, porque todo sofrimento que o Senhor permite na nossa vida tem um propósito, irmãos. Nós não entendemos e não sabemos e Ele não nos conta. Nós apenas confiamos nele por causa do seu caráter, do seu ser, de quem ele é. Mas tem um propósito. E depois, quando a dor é aliviada, quando as coisas se acalmam, quando a tempestade se aquieta, quando o mar das nossas provações se tranquilizam, nós conseguimos enxergar que ele estava no barco, que a presença dele sempre esteve conosco. Irmãos, aquele que nos livrou da tempestade furiosa e justa do castigo santo de Deus contra os nossos pecados, ele vai nos livrar das menores tempestades que nós passamos. Fique firme, confie no poder e na soberania de Jesus. Ele está neste exato momento com cada um de vocês e comigo, no meio das tempestades das nossas vidas, que Ele permite, que Ele ordena e que Ele governa com o seu poder e a sua soberania. Ele está com você, Ele está comigo. Ele nunca saiu do barco, Ele nunca vai sair. Ele vai nos conduzir até o outro lado. Há um porto para nós chegarmos. Há um porto para nós desembarcarmos. E este porto, ele é garantido. Ele é assegurado. Não por causa da sua força e da minha força. É por causa da força daquele que está governando a nossa vida. É por causa da força e do poder soberano de Jesus. Jesus vai nos levar até o outro lado. Até quando ele achar que o nosso tempo terminou, se findou, ou até a vinda dele para o nosso encontro com ele. Irmãos, aquele que nos escolheu, que nos predestinou, que nos chamou, que nos justificou, já nos glorificou. Ele vai nos levar para a casa do Pai. Nós temos uma herança eterna e nada, e nem mesmo os sofrimentos mais terríveis da vida vai tirar isso de nós. Por quê? Porque nenhum sofrimento, nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade que está vindo, que veio e que virá sobre as nossas vidas é obra do acaso. Ele está no controle, ele está no governo, ele decreta, ele ordena, ele sustenta, ele cuida e ele guarda a nossa fé. Ele perguntou aos discípulos: ainda não tendes fé? Mas eu tomo essa frase não por causa do tamanho da fé, mas vocês ainda não têm fé em mim? Não é o tamanho da nossa fé, mas é o objeto da nossa fé. O objeto da nossa fé é Jesus Cristo, esse Senhor Todo-Poderoso, soberano, que está conosco, está conduzindo e vai nos levar do outro lado, aonde Ele já decretou
que é o nosso alvo e o objetivo da nossa salvação, a glória eterna com Ele. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe vocês, que o Espírito Santo nos dê graça e nos dê alegria de continuarmos olhando para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiando na graça dele, dependendo dele e nos alegrando nele. Que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço no coração de vocês e uma ótima noite e uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.